Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo à célula. Hoje, né, a gente está aí na nossa atividade 3. Olha só, hein? Quem diria, né, que a gente iria chegar na atividade 3? Pois é, a gente está aí na atividade 3, a nossa quarta aula da atividade 3, e a gente está numa sequência, né, que estamos aí fazendo a análise de estudos de caso. E hoje a gente está no nosso estudo de caso número 2. Está aparecendo aí na tela para vocês o título direitinho aí da nossa aula. Então a gente está, olha só, o componente do solo à célula, atividade 3, aula 4, estudo de caso 2. Eu sou a professora Priscila, o aprofundamento é a cultura do solo, do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente e o componente curricular é o do solo à célula, né? Para vocês então que aí estão me acompanhando, vou fazer a minha descrição. Eu sou, né, uma menina, né? Me considero ainda uma menina, mas eu sou, né, assim, uma mulher baixa, loura, cabelos encaracolados, uso óculos, olhos claros, estou com uma blusa de frio de zíper rosa, um tênis preto, calça jeans azul e para me acompanhar nessa aula de hoje, estou aqui com a mais nova professora do Centro de Mídias, de Ciências, de Biologia, que vai aí nos acompanhar então nas nossas aulas, né? Estou aqui com a professora Eveline. Eveline, muito bem-vinda, é um prazer ter você aí nas nossas aulas. Obrigada, Priscila, o prazer é todo meu. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Bom, eu vou me descrever, né? Tenho cabelo castanho, estou com o cabelo amarrado num coque, uso óculos, também tenho olhos castanhos e pele clara. Sou uma menina que veste um suéter, vamos dizer assim, marronzinho, e uma calça jeans azul com um sapatinho rosa. Tá muito fofes, muito fofes. E olha só, gente, né? Então, dando aí prosseguimento para nossa aula de hoje, né? A gente vai, então, vamos já logo para os objetivos aí da nossa aula, né? Então, os objetivos da nossa aula de hoje, na verdade, é um só, né? Que é conhecer e refletir sobre doenças associadas à má alimentação e ou má absorção de nutrientes. Os eixos estruturantes, então, que a gente está trabalhando não só nas nossas aulas, né, na nossa aula de hoje, mas também durante toda a nossa atividade, são os eixos, na verdade, de investigação científica, mediação e intervenção sociocultural. Então, esses eixos, eles vão estar aí nos acompanhando durante todas as atividades, né, e durante todas as nossas aulas da nossa atividade, ok? Então esses aí são os eixos para vocês. E aí, gente, né, vamos então fazer uma recapitulação, né? Vamos fazer uma retrospectiva das nossas últimas aulas e especificamente da nossa última aula, né? A gente falou na nossa aula passada a respeito da anemia ferropriva, né? Tá aparecendo aí na tela para vocês também, né? Um esqueminha aí sobre como foi a nossa última aula, né? Então aí a anemia ferropriva, a gente também fez um estudo de caso aí a respeito da anemia ferropriva, mas quem nos ajudou a decifrar esse caso foi o professor Dr. Héctor Aguilar Vitorino. A gente fez uma entrevista com ele, onde ele falou especificamente não só da anemia ferropriva, mas ele falou também de diversos outros aspectos da anemia. E o professor Dr. Héctor, ele é professor de Química da Faculdade de Ciências da Universidade Nacional de Engenharia e ele então nos acompanhou nessa aula por meio de um bate-papo que foi super bacana, onde ele aí, né, comentou um pouquinho mais com vocês a respeito da anemia, não só a anemia ferropriva, mas outros tipos também de anemia, ele ressaltou, e ele também, né, aproveitou aí para falar um pouquinho mais a respeito do seu trabalho de pesquisa, né, com o ferro, que é um dos principais nutrientes que, quando a gente está com anemia, especificamente a ferro
priva, então esse é um dos principais nutrientes que estão faltando no nosso organismo, né? Então aí a falta de ferro no nosso organismo que desencadeia então esse tipo de anemia. E isso foi o que a gente trabalhou na nossa última aula, ok? E aí, né, vamos então continuar a nossa aula de hoje com mais um estudo de caso, né, Evê? Então a gente vai falar mais um pouquinho aí, né, a respeito de como as questões aí nutricionais estão relacionadas e a gente também vai, né, ressaltar aí, né, nesse estudo de caso, mas aí é algo que eles vão ter que trabalhar com a gente, Exatamente. né? Não vou falar aqui já direto o que é, a gente vai ver aí no estudo de caso e aí, Evê, vai, né, e ressalta aí pra gente, lê pra gente o nosso estudo de caso de hoje. Olha, o estudo de caso foi feito com uma mulher de 56 anos de idade em uma consulta de rotina. Foi aferida a presença de cefaleia ocasional, que é uma dor de cabeça, né? Né, que tem aí de vez em quando, né? Ocasional é porque ela não dá sempre, né? Mas de vez em quando ela tava ali com uma dorzinha de cabeça. Sem outros sintomas. Aumentou 10 quilos no seu peso nos últimos 5 anos. Não faz restrições alimentares e é sedentária e fumante. Aí então o médico solicitou alguns exames. Perfeito, né? Então, olha só, né? Vamos aqui na nossa lousa, né? Vamos ressaltar aí o que os nossos alunos precisam, então, pensar a respeito desse estudo de caso, né? Então, olha só, o que eles precisam verificar aqui no nosso estudo de caso? A primeira coisa, né, é a questão da cefaleia, aquela que nem você ressaltou, né? A dorzinha de cabeça aí, ocasional. Então, não é uma dor de cabeça que acontece sempre. É uma dor de cabeça que vai e volta, ou aquela dor de cabeça que acontece aí de vez em quando. Então, aí a cefaleia ocasional. Mas uma outra coisa importante, né, que a nossa mulher aqui de 56 anos apresentou, que foi, olha só, ela aumentou de peso, né, nos últimos 5 anos, ela aumentou aí 10 quilos, né? Não é pouca coisa, é bastante, né? Você aumentar 10 quilos aí no seu peso nos últimos 5 anos. E uma outra coisa importante, não é nem necessariamente a questão das restrições alimentares, se ela tem ou não algum tipo de restrição, mas a questão tá aqui, né? Ser sedentária e fumante, né? E aí isso daí também já leva a que ela desenvolva aí também algumas outras doenças associadas, patologias, enfermidades, alguma coisa nesse sentido. Então isso daí, né, pessoal, que vocês precisam destacar desse estudo de caso. Mas uma outra coisa importante também é que o médico solicitou exames, né? Então vamos ver aí, olha, né, então e agora, né, que o médico solicitou exames, né? O que será que vai acontecer com essa mulher? Então vamos ver os exames, né, os resultados aí do exame dessa mulher. Então tá aí os resultados dos exames que essa mulher aí desenvolveu, né, que essa mulher fez. Então, o que aconteceu primeiro? Aqui eu tô falando do PA, né, a pressão dela, né? Então, a pressão arterial. 140 por 80 é a famosa 14 por 8. Essa pressão, para uma mulher de 56 anos, ela já tá meio alta. Um pouquinho acima, né? Exato, né? Então, essa pressão aí já tá um pouquinho alta. Geralmente, né, 12, né? A gente usa aí 12 por 8, né? Então, essa pressão já tá um pouquinho alta. E aí, uma outra coisa também que a gente precisa destacar é a questão do IMC, né, o EV? O índice de massa corpórea, né? 28,8, está um pouquinho acima, ela está com um certo sobrepeso. Exato, né? Então a gente vê aí em torno, né, de 23, 26, né, mais ou menos. Mais ou menos é o ideal, né? E ela tá aí com 28, justamente também por causa da sua relação altura e peso, né? Então essa mulher, ela não é uma mulher alta, é uma mulher baixa, ela tem aí 1,56 m.
Então, ela é um pouco mais alta do que eu, pouca coisa, viu? Quase nada. Quase nada, exato. Mas ela tem aí, olha, 1,56 m e ela tá pesando 70 quilos. Então, assim, né, ela tá em relação, né, à altura-peso, que é o que mede ali a questão do IMC, por isso que deu aquele valor, né, esse índice de massa corporal, e aí, então, por isso, né, que a gente estava falando da questão aí do sobrepeso. E aí, quando a gente vai para os exames laboratoriais, algo que a gente precisa ressaltar bastante, olha só a glicemia dessa mulher, né, ou seja, a glicose, né, que tá ali no sangue, né, que foi medido. Ela tá ali, olha só, com 132 miligramas por decilitro. E olha o valor de referência, é de 65 a 100. 132 ela passou, né? Bastante, né? Passou bastante ali do valor de referência. Uma outra coisa também, olha só, é a questão aqui, olha, do colesterol, né? Então, o colesterol total dela tá em, olha, 280. E o valor de referência menor que 190. Ela também tá bem alto. Tá. 280 aí para 190, que é o valor limite, ela passou bastante. E aí também o triglicérides, né, que seria aquela gordurinha, né, presente ali no sangue, o triglicérides, tá 300 miligramas aqui, olha, por decilitro. Só que o valor de referência, olha só, menor que 150. Só o dobro. Só o dobro, exato, também passou bastante. E aí uma coisa interessante que os nossos estudantes, né, que se eles estiverem aí prestando bastante atenção na nossa aula, eles vão captar, viu, EV? Que é essa questão da urina. Olha só a urina, né, dessa paciente, a urina dessa mulher. Ela, na urina, ela apresentou glicosúria, ou seja, glicose na urina, açúcar na urina, tá saindo, e apresentou leucocitúria. Leucócitos também estão saindo ali na urina. Sendo que quando a gente faz um exame de urina, né, o valor de referência para glicosúria e para leucocitúria, ou seja, tem que ser negativo. Não pode estar saindo glicose na urina e tampouco está saindo leucócitos. Mas a nossa paciente, né, essa mulher aí de 56 anos, ela está apresentando isso, glicose na urina e leucócitos na urina. Então aí, né, vendo todo esse aparato aí, né, vendo todo esse resultado desses exames aí que essa mulher fez, aí a gente entra na pergunta, né, o que será que ela tem, né? Para ela apresentar primeiro aquelas queixas, né, que ela fez com o médico. E agora apresentando esses resultados, né, o que será que essa mulher tem? E aí, quem vai nos ajudar agora, né, é o nosso vídeo. A gente vai agora para a hora do vídeo, onde a gente vai falar, olha só, diabetes e tipos de tratamentos, tipos e tratamentos. Então, será que essa mulher tem diabetes? Será? Será? Vamos ver, né? Então roda aí a primeira parte do vídeo. Lilian, o diabetes ou diabetes mellitus é uma doença crônica, né, de progressão lenta, gradual, normalmente, é caracterizada por uma doença endócrino-metabólica. O que é isso? Ela altera a secreção, a produção de um hormônio chamado insulina, e essa alteração da secreção da insulina faz com que haja um acúmulo de glicose no sangue, né, da pessoa acometida pela doença. Então, a insulina é um hormônio que está produzido aonde? É no pâncreas? Então, esse hormônio é produzido no pâncreas e ele pode ser, em decorrência da doença, ele pode ser diminuída a sua produção ou não haver nenhum tipo de produção desse hormônio pelo pâncreas. E como você colocou aqui, né? Então fica esse acúmulo de glicose no sangue. Seria então o famoso aumento da glicose, que é a hiperglicemia? A hiperglicemia, exatamente, Lilian. E o que é a glicemia? E também a diferença da hipoglicemia? O diabético pode ter hiper ou hipoglicemia, né? Como que é? Certo. A glicemia são os níveis de açúcar ou de glicose, né, que a gente tem no sangue. E normalmente, uma pessoa saudável, essa glicose ela vai sair do sangue, vai entrar nas células sanguíneas para servir como um nutriente, né, como uma fonte de energia para o organismo.
Quando há alguma alteração, como no caso do diabetes, a pessoa pode ficar com esse excesso de glicose no sangue, gerando o que se chama de... Olha só, né? Então, se a gente resgatar um pouquinho, né, e ver os nossos resultados lá do exame, vou até voltar um pouquinho pra gente, olha só, resgatar então os resultados do exame. Quando ela falou aí a respeito da glicemia, né, que essa mulher, então, ela está com hiperglicemia, ela está com glicemia acima aí dos valores de referência, então a diabetes justamente entra nesse sentido, né? Então aí quando a gente tem esses valores de glicose acima dos valores de referência, então a gente pode dizer nesse caso que essa mulher ela está aí com diabetes. Diabetes. Exatamente. E aí uma outra coisa também, né, que a gente pode ressaltar justamente é que como que a gente consegue perceber, além da questão aí da glicemia, né, dessa hiperglicemia, mas também a questão da urina, né, que seria importante a gente ressaltar. Na questão ali da urina, a gente está vendo que está saindo glicose, está saindo açúcar por essa urina. E isso é mais uma prova de que essa mulher apresenta então hiperglicemia, ou seja, apresenta aí os índices e os níveis de glicose elevados no corpo e no seu organismo e que por isso é importante, além desses exames, entrar aí com um tratamento a respeito da diabetes. Mas, né, Ivê, vamos lá. A gente ainda tem mais aí algum vídeo falando sobre o que causa o diabetes. A gente já viu que a mulher tem diabetes, né? A gente já diagnosticou aí o diabetes, mas o que será que causa, né? Então vamos rodar aí a segunda parte do vídeo. Temos muitas participações neste programa, então vamos começar logo com a primeira. É do Jeremias Rezende, de Cruzeiro, São Paulo. O que causa o diabetes? Bem, o diabetes ele pode ser causado por diversos fatores, né? Nós temos três tipos, pelo menos, de diabetes que a gente pode classificar. Então, para cada tipo de diabetes, a gente vai ter uma causa que pode ser considerada diferente, né? No caso do diabetes tipo 1, que é um diabetes que acomete mais crianças, adolescentes, né? Na faixa dos 10 a 14 anos é mais prevalente, mas que também pode acontecer em adultos, a causa normalmente é de origem genética, né? Então, há uma perda total da produção da insulina pelo pâncreas e esse indivíduo vai ter, então, sintomas mais agudos, né, mais rápidos de serem identificados. No caso do diabetes tipo 2, normalmente a causa é o sobrepeso, a obesidade, né, a inatividade física, que vai gerar não necessariamente uma perda total da produção de insulina, mas uma resistência dessa insulina entrar na célula do organismo. Energia, né? Isso, e com isso também causa a hiperglicemia. Olha só, uma outra coisa bacana que a gente viu no vídeo, né, Evê? Ela ressaltou aí a questão dos tipos de diabetes, né? E aí ela falou do diabetes, por exemplo, tipo 1, que é uma coisa mais genética. Só que uma coisa importante que ela falou, vou até resgatar de novo os resultados do exame da nossa paciente. Ela falou do diabetes tipo 2, que estaria mais envolvido nas questões do sobrepeso. E é justamente também o que a nossa paciente, ela tem, né? Ela tem aí uma questão do sobrepeso e também uma questão de falta de atividade física. Porque se a gente resgatar mais um pouquinho aqui, olha, né, no nosso estudo de caso, a gente vai ver que uma das coisas, né, que ela ressaltou aí para o médico é a questão do sedentarismo. Ela é sedentária, e isso é um agravante. Exatamente, né? Então aí, por ser justamente um agravante, é porque ela não consegue gastar, né, tudo o que ela realmente consome, ela não consegue gastar todas essas calorias. E aí, então, esse fator aí do sedentarismo e a questão do sobrepeso foi algo, então, também que no nosso vídeo, né, foi bem destacado. E aí, uma coisa legal, né, e importante também pra gente colocar aqui, que essa mulher também, a nossa paciente aí, ela não tem qualquer tipo de diabetes, né? Então a gente pode ressaltar aí que ela tem diabetes tipo 2.
Então aí é uma questão aí para vocês alunos, né, anotarem aí no caderno de vocês que não é qualquer tipo de diabetes. A nossa paciente tem aí diabetes tipo 2. E aí, vamos agora para os sintomas, né? Então a gente vai ver a terceira parte do vídeo, onde a gente vai ver um pouquinho mais e ressaltar um pouquinho mais a questão aí dos sintomas que são ocasionados pela diabetes. Então, pode rodar. No caso do diabetes tipo 2, os sintomas eles normalmente demoram a aparecer e quando eles aparecem já são complicações, na verdade. Né? Então já tem alterações, às vezes na visão, alterações cardiovasculares, né, no sistema cardiovascular, então eles normalmente não têm esse sintoma tão agudo quanto no diabetes tipo 1. Por isso a importância realmente de estar sempre acompanhando a saúde, né, sendo acompanhada por um profissional de saúde, é muito importante, né, para realmente monitorar essa glicemia, principalmente quando a pessoa tem os fatores de risco. Olha só que algo mais interessante ainda, né, que foi mostrado aí no vídeo, a questão de ser uma doença silenciosa, né, Evê? Os sintomas demoram a aparecer, né? E podem ter outros sintomas também, a diabetes tipo 2, além da visão, muita urina, muita sede também, né? Exatamente, né? Então aí, né, e uma coisa também que a paciente do nosso estudo de caso relatou foi justamente essa questão da cefaleia, né, ocasional, né, então aquela dorzinha de cabeça de vez em quando, que muitas vezes essa cefaleia vem também de uma questão da visão, né, da questão da visão que também está prejudicada aí, e a questão da visão pode ser aí também por causa da diabetes, então um problema vai acabando levando a outro, né, então por isso a importância da gente fazer os nossos check-ups, né, da gente fazer aí os nossos exames médicos para ver se a nossa saúde está em ordem. E aí, a gente vai para a nossa quarta parte do vídeo, onde a gente vai falar aí, olha, das medidas para o controle, né? Será que tem medida para controle? Acho que sim, né? Eu também acho que sim. Então, vamos lá, vamos para a quarta parte do vídeo. Pode rodar. Cláudia, para manter, né, o diabetes, no caso, sob controle, é importante a gente estar sempre com algumas medidas em mente. Nós trouxemos uma arte para ajudar justamente a esclarecer, a te ajudar a esclarecer quais são essas dicas de como manter o controle do diabetes. Ok, como a gente já falou um pouquinho anteriormente, né, para controlar o diabetes é essencial parar de fumar, fazer o controle da pressão arterial, tomar toda a medicação corretamente, né, para que realmente controle os níveis de glicose no sangue, fazer o exame e cuidar adequadamente dos pés diariamente, isso é muito importante pelas complicações que o diabetes pode trazer, e fazer esse controle da glicemia, principalmente nos casos em que o indivíduo vai fazer uso da insulina. Olha só, né? Então, olha que coisa importante, né, que eles ressaltaram, né, Vê, a questão do fumo, né? A nossa amiga é fumante. Exatamente. Isso agrava, né? Exatamente, isso agrava aí a questão da diabetes. E uma outra coisa também, né, que muitas vezes a gente não pensa a respeito disso, é a questão, por exemplo, das nossas extremidades, né? Porque a questão aí do diabetes, ele causa muitas vezes problemas na coagulação. Então, se a gente tem algum machucado, esse machucado vai demorar também para sarar, né? Então, aí acontecem muitos casos, né, de pacientes, né, que apresentam aí diabetes, acabarem, então, perdendo, né, alguns membros inferiores, né, por causa, então, dessas complicações. Então, é uma doença silenciosa, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, a questão ali do fumo, a questão de uma boa alimentação, exercício físico. Perfeito, né, exercício físico, o controle também da pressão, né, se a gente faz exercício físico, a gente indiretamente também está controlando aí a pressão, né? E também a questão aí da alimentação saudável, ingestão de menos açúcar, de menos calorias, né? Pra gente, então, controlar essa doença, né, Eve? Aí as pessoas pensam que só diminuindo, por exemplo, sucos adocicados, refrigerantes e doces é o suficiente. Mas a nossa massinha
de cada dia também contribui para o diabetes, né? Perfeito, né? Então a questão aí dos carboidratos, né? Toda vez que a gente come carboidrato, que a gente, então, no sistema digestório, a gente quebra carboidrato, a gente está liberando açúcar, né? Exato. A gente está liberando glicose. Então, muito bem lembrado ver essa questão aí também do tipo de alimento que a gente ingere, né? Então, aí a redução dos carboidratos também é importante. E aí, olha só, né? Quando a gente fala aí da diabetes, então, principalmente a tipo 2, que é o que a nossa paciente aí está vivendo, a gente vai falar da insulina. A insulina, gente, que é o principal hormônio aí que está relacionado com a diabetes, na diabetes tipo 2, muitas vezes ela não tem necessariamente o problema com o hormônio, mas ela tem o problema nas suas células, né? Então, as células, por exemplo, que precisam receber a ação do hormônio, muitas dessas células, às vezes, né, os seus receptores, que são aquelas proteínas que ficam lá na membrana, para promover a sinalização, eles não conseguem reconhecer, então, a insulina. Então, olha só, vai aparecer aí na tela para vocês, né, a questão aí dos hormônios. Então, vocês vão ver justamente aqui, ó, onde é que está a insulina? A insulina está aqui, olha, né? Qual que é o receptor aí da insulina? O receptor está aqui na célula. Então, aqui pela seta vermelha, vocês estão vendo o receptor da insulina. O que eu circulei é o hormônio insulina. Sempre, né, a gente tem essa questão, o receptor e o hormônio, né, ele sempre tem ali uma especificidade muito grande. Então, é como se fosse aí, né, uma chave numa fechadura, né? Então, ele tem ali uma especificidade muito grande. E aí, no caso de células, por exemplo, que estão aí afetadas, né, em relação a esse hormônio da insulina, o receptor ele está fechado, ele não consegue, ó, o receptor está aqui, né, fechado, né, então ele não consegue acoplar ali ao hormônio insulina. Em consequência disso, a gente vai ter a liberação aqui, olha, do nosso sistema digestório, né? Então tá aqui o nosso sistema digestório. A gente vai ter a liberação pelo nosso sistema digestório e especificamente pelo pâncreas, a gente vai ter a liberação de cada vez mais insulina. Conforme ele vai liberando cada vez mais insulina, a insulina não consegue, né, se ligar ali o receptor, a glicose, no caso, também não consegue entrar na célula, então cada vez mais eu vou tendo glicose no sangue, até chegar um momento onde as minhas células já estão, né, estafadas, né, e também o pâncreas, ele já está assim, né, de tanto produzir insulina, ele já não aguenta mais tanto produzir insulina, então aí ele acaba entrando, né, as células do pâncreas e as células também que recebem a insulina, elas acabam entrando aí num processo de deprimência, né, então elas ficam mais... elas não ficam suscetíveis, né, à produção de insulina e também à ação da insulina. E então, por causa disso, eu tenho a elevação dos níveis aí de glicose no sangue. E isso é muito ruim, né? Quando acontece isso, é muito ruim para o nosso organismo. Isso vai aumentar níveis de oxidação, vai diminuir aí os níveis de oxigenação e aí também eu vou desencadear com outros processos, né? Então, com outras deficiências, principalmente aí deficiências cardiovasculares. E aí, né, a gente tem outras doenças associadas com isso, né? Exatamente. Pode, inclusive, prejudicar e aumentar o nível de colesterol no sangue. Exatamente, né? Então a gente pode pensar também em outros tipos de doenças, como doenças, por exemplo, né, as cardiopatias, né? Então as doenças aí associadas ao coração, que também vão estar, né, muitas vezes ligadas a essas questões aí do aumento da glicose no sangue e, consequentemente, das questões da diabetes. E aí, Evê, olha só, né? A gente tem interação. Né, a gente tem aí as perguntinhas que a gente sempre deixa aí no final para vocês pensarem e pesquisarem. Vai lá, Eve, manda as perguntinhas para os nossos alunos. Vamos refletir agora? É isso aí. A primeira é: quais os outros tipos de diabetes? Quantos mais eu tenho? Ela comentou mais um. Exato. Né? Será que tem mais outro? Exato, é pesquisa aí. É pesquisa. O 2. Quais são as causas, sintomas e medidas de controle?
Foi comentado. Foi comentado, é isso Né? aí. Vamos ficar atentos. E 3, qual o papel da insulina nesses outros casos de diabetes? Vale a pesquisa também. Exatamente, vale aí a pesquisa, né? Então vale aí também voltar na nossa aula, né? Exato. Voltar nos vídeos, né? Caso vocês tenham aí dúvidas, vale a pesquisa e a nossa aula tá chegando ao final. Evê, muito obrigada aí pela sua participação. Obrigada foi um prazer. Perfeito, pessoal. A gente se vê na nossa próxima aula. Até mais. Até mais, tchau, tchau.